Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Laboratório de Decisões. Espero eu que você já tenha um monte de reflexões, um monte de dúvidas, um monte de questionamentos na sua cabeça. Eu sou Fernando Manfio e nessa aula vamos dar continuidade ao que foi apresentado no vídeo anterior. Por isso, se você por acaso está caindo de paraquedas por aqui e não viu a aula anterior, eu te peço encarecidamente, vai ver. Assista a primeira aula com muita atenção, separe um tempo para você e recomendo fortemente que você pratique um pouco daquilo que foi feito e não pode perder tempo sempre seguindo a lógica. E essas aulas vão ficar disponíveis por tempo limitado. Então aproveite esse momento da sua vida que será inesquecível. E não tem caminho de volta, você vai ver isso. Agora, para quem já está aqui, gostaria de agradecer todos os comentários, pela participação de todos que estiveram no encontro anterior e nas lives que eu estou fazendo no Instagram. Antes da gente começar, vou fazer uma rápida revisão para que vocês lembrem do que foi falado no encontro anterior, para que possamos dar continuidade a esse processo mágico incrível, esse processo decisório da nossa vida. Como é que a gente vai realmente decidir a nossa vida. Ontem eu falei um pouco para vocês da minha história, de como isso tudo nasceu, como eu descobri tudo isso e como eu comecei a entender mais sobre o processo decisório, ou seja, o processo de tomada de decisão. E o que me trouxe até essa jornada aqui com você. Eu faço essa jornada nas empresas, para a liderança e também faço aqui para você. Falei para vocês que o mapa está enviesado, que é a Matrix, ela está distorcida. A gente se identifica com algo que a gente não é. E por que a gente se a gente se identificando, a gente vai ficar preso naquilo para o resto da vida. Por isso que quase nenhuma outra metodologia dá certo, porque eu não desidentifico antes. O que acontece? Eu tenho uma motivação, um motivacional muito forte, dou uma ajustada no meu comportamento, mas vou naturalmente retornando ao comportamento anterior, porque eu estou identificado ao comportamento anterior sem perceber. É óbvio que às vezes você consegue superar algumas coisas, mas assim, de forma massificada, que você pode aplicar para qualquer situação da sua vida, é muito difícil você simplesmente mudar comportamentos sem você perceber o que está por trás. E a gente pode aplicar essa desidentificação de uma forma muito poderosa e muito forte para dar o primeiro passo para entender as nossas decisões, ou seja, mudá-las. Se eu entendo alguma coisa, se eu sei como ela é formada, sei os ingredientes, então eu posso transformar isso, posso colocar outros ingredientes. Lembrando que é uma trajetória com muita curiosidade, muita observação, muito carinho, muito amor, muito bom humor, não se exigindo mais do que é possível naquele momento, trazendo consciência para aquele momento, trazendo lógica para aquele momento, e aí você vai se tornando competente naquele momento. Todo dia um pouco todo dia é aqui e agora. Então eu vou reforçar, se você não assistiu a aula 1, por favor, volta lá, assiste depois, no dia seguinte, você assiste essa, não se preocupa, mas você precisa de alguma forma assistir a aula 1 antes. É muito importante todo o processo de desidentificação da Matrix, como ele é construído, a sua infância, tudo isso, de uma forma muito clara, muito lógica, muito quase matemática. E se você não é bom em matemática, não se preocupe, porque você é bom em lógica, e lógica todo mundo tem. Então estamos juntos aqui, mais um dia, mais um encontro. A decisão é a peça fundamental, é a base, é tudo que a gente faz. Existem pesquisas de Harvard que dizem que a gente toma 35 mil decisões por dia, ou seja, uma decisão a cada 1,5 segundo. Ou seja, você está decidindo o tempo todo. E toda vez a gente acha que decisão é uma coisa muito grande. É quando eu compro casa, quando eu caso, quando eu vou trocar de emprego, ou decido em um lugar, decido em outro lugar. Não, a decisão está aqui o tempo todo. Cada passo nosso tem uma decisão. Cada respiração nossa tem uma decisão. A decisão é a nossa respiração. Né? É a respiração da prosperidade. A respiração da prosperidade é a decisão. Olha só que lindo isso. A respiração da prosperidade é a nossa decisão. Ou seja, a nossa respiração está para a nossa vida, assim como a nossa decisão está para a nossa
prosperidade. E quando eu falo prosperidade, é prosperidade porque é no sentido da abundância da vida. Da abundância, não é você ter sucesso só financeiro, só em uma área, não. É em todas as áreas. Então, lembra que eu falei que para construir algo novo, eu preciso me desidentificar do velho, ou seja, eu preciso deixar o velho ir embora. Então, uma casa nova, um hábito novo, uma vida nova, precisamos primeiro desconstruir o que está lá. Criar um alicerce sólido, entendendo o DNA da decisão, né, a raiz, para depois começarmos uma nova construção. Faz sentido, certo? Então, não tem saída. Só chegar numa reforma e dar um tapa na casa, você fez uma bela de uma reforminha, mas a casa não mudou. A casa está com os mesmos alicerces, ela está ali, sempre ali naquele lugar, com as mesmas bases. O que eu estou querendo trazer para você é algo completamente diferente. Você não vai simplesmente ficar aqui trazendo, dando um tapa, né? Dando um tapa na vida, nas suas coisas. Você vai reformar, vai transformar, vai criar tudo isso que importa do zero. Agora, aquela parte da sua vida que está tudo bem, beleza. Você vai rever isso aí. Será que está tudo bem mesmo ou não está? Se está realmente tudo bem, se aquilo lá está gerando prosperidade para a minha vida, nós não vamos mexer nisso, certo? Vamos mexer no que importa. Então, hoje vocês vão entender como criar esse alicerce, que vai sustentar essa mudança e vai evitar que você retorne ao padrão antigo. Muitas vezes você vai cair de novo, lógico, mas daí na sequência você volta. Porque é um caminho sem volta. Se você praticar todos os dias, a coisa acelera de tal forma que é muito profunda. E não tenha medo, porque eu vou te acompanhar o tempo todo. Não tenha medo, porque muitas vezes a gente perde uma coisa que mesmo que não funcione pra gente, e como a gente está identificado com aquilo, gera um vazio, gera um medo. Como assim eu não sou mais ansioso? Como assim eu não sou mais grosseiro? Como assim eu não sou mais raivoso? Como assim eu não sou mais tímido? Como assim eu não sou mais envergonhado? Como assim eu não sou... Vai sumir isso. E quando some isso, fica um vazio, né? Como a gente tira a imagem do espelho, falamos na aula no encontro anterior, né? Tira uma imagem do espelho, o espelho fica vazio. Então eu vou te ensinar a lidar com esse espelho vazio. Não se preocupe. Vamos simplesmente rasgar parte do mapa anterior e antes de querer mudar a vida, a gente vai reconstituir esse mapa. A gente vai escrever de novo. E cá entre nós, agora que você já sabe tudo isso, eu duvido que você queira voltar a usar o mapa anterior, porque você sabe que existe um novo mapa disponível na sua frente. Então o que a gente vai falar hoje? Eu vou definir o que são as decisões, dar alguns exemplos, introduzir e explicar o PSA, que é o DNA da decisão, que é pensar, sentir, agir. Então então vamos começar do começo. Uma vez que você decidiu pela mudança, decidiu por desidentificar-se do que não serve, e identificar-se com o seu eu maior, com o poder que há em você de transformação, então você rasgou o mapa. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é entender como que você toma decisões. Mas antes de entender como vamos fazer isso, eu preciso entender o que é uma decisão, né? No dicionário, a decisão é a resolução tomada após uma discussão ou exame prévio, deliberação, juízo, sentença. De fato, decisão é tudo o que acontece na nossa vida. Como eu disse agora há pouco, a cada momento você sentencia a sua vida. Você toma juízo daquilo. Você é o juiz do próximo momento. Mas não é de grandes fatos. É de tudo que acontece. A decisão é para a sua prosperidade, assim como o ar que você respira. A respiração é para a sua vida. Mas essa definição de sentença de a cada momento não diz nada muito claro. Então vou deixar aqui o mais simples possível para você entender o que significa a decisão. A decisão é um pensar, um sentir e um agir. Ela tem 3 elementos: pensar, sentir, agir. E ela pode ser manifestada internamente ou externamente. Então é fácil você visualizar que existe uma decisão que é manifestada de forma externa, né? Então, você, por exemplo, tem uma decisão interna e você vai jogar para a forma interna. Então, a primeira coisa, depois você pode decidir, ou você está com fome, então eu decido para a geladeira pegar uma comida, que seja ela qual for. Então, isso é uma decisão que você tomou, mas você sentiu, né? Você teve ali uma emoção da fome, mas pode ser que essa emoção da fome veio de um pensamento, mas você acabou de comer, você vai comer de novo?
Então, peraí, então nós vamos entender o que é isso. O que é sentimento, o que é emoção, o que é um pensamento consciente, o que é um pensamento inconsciente. Nós vamos entender o que é uma ação consciente, o que é uma ação inconsciente. E aí a gente não vai começar a comer coisas que não servem para a nossa saúde ou comer coisas que não são necessárias. E seria desperdício, que seria sofrimento para o nosso corpo. Então, esse é só um exemplo. A gente vai olhar para a decisão de uma forma realmente profunda. Pensar, sentir, agir. Ok? Então, se você, por exemplo, está andando na rua e encontra uma pessoa, em questões de segundos, milésimos de segundos, você toma a decisão se você gostou ou não dessa pessoa. Olha só, isso é muito importante você perceber. Que essa decisão pode vir da Matrix ou pode vir da sua intuição, do teu intuir, do seu sentimento. Ok? Então, muitas vezes, as nossas decisões, na grande parte das vezes, são tomadas pela Matrix. O que significa isso? A gente falou, são fórmulas passadas. Então, se a pessoa é assim ou assado, eu sei se eu vou gostar dela ou não, porque eu sempre gosto de um certo tipo de pessoa. Dos outros tipos eu não gosto. Então, eu polarizo as minhas decisões. Minhas decisões ficam polarizadas. O que significa isso? Eu gosto de A, mas não gosto de B. Eu gosto disso, não gosto disso. E do que geralmente eu gosto é o que está na minha matrix. A minha matrix. Porque o que eu não gosto é desconfortável. Então, quando eu vejo algo, eu vou tomar uma decisão que é desconfortável, a minha matrix foge disso e vai trazer uma decisão confortável para você, que é, por exemplo, aquela pessoa vem chegando, então eu não gosto dela, pronto, eu viro para lá e vou embora, entre aspas, confortável. Por outro lado, pode ser extremamente ineficiente para a sua vida. Você não aprendeu nada a olhar a diferença, você não olhou para o diferente como parte integral de você, simplesmente pensou, sentiu, se emocionou e agiu da forma de sempre reagiu. Na verdade é pensar, se emocionar e reagir. Então você pensou, se emocionou e reagiu. O que nós estamos propondo aqui é um outro tipo de decisão. É o intuiu, sentiu e respondeu. É completamente do pensar, se emocionar e reagir. É intuir, sentir, responder. Percebe que é diferente? É bem diferente. Uma coisa é um robô que realmente olha para alguma coisa, ele já está programado, ele não gosto, corto, tal, isso não é para mim, isso eu não quero, isso para depois, isso não sei o quê. Está tudo reagindo àquilo lá. Aquilo é difícil, então eu reajo, aquilo é desconhecido, então eu reajo. Faz sentido? Então você vai percebendo que tem um robô ali. Eu penso que aquilo é ruim, eu penso que aquilo não serve, penso que aquilo não serve para mim, eu penso que eu não preciso daquilo, eu penso que a gente é separado, eu penso que eu desconfio daquilo. E realmente a gente acaba pensando um monte de coisas que não tem sentido porque estão ali programadas na nossa mente e a gente está identificado com aqueles pensamentos, certo? Ao mesmo tempo que eu também tenho emoções, eu chamo de combo emocional. Um pensamento gera uma emoção ou a emoção você casa com o pensamento, mas uma emoção ela não é pura, né? De alguma forma a emoção ela vem de um pensamento. Então pensei que a pessoa, por exemplo, é diferente de mim e senti uma emoção de repulsa, ou pensei que a pessoa é parecida comigo, então recebi uma atração, senti completamente apegado a ela, uma atração incontrolável pela pessoa, né? E aí vem a reação. O que é a reação? É uma ação que eu já tomei algum dia, por isso eu reajo. Eu ajo de novo, para a mesma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Então, o pensar, o se emocionar e o reagir são formatos do PSA, do pensar, sentir, agir, da decisão que você não quer mais. Porque você quer sair do PSA, que é o que a gente chama pensar, sentir, agir, que eu chamo de pensar, emocionar e reagir. Você quer sair desse tipo de pensar, sentir, agir para um intuir, sentir, responder, ou seja, o que é o intuir? É algo que vem de acima dos pensamentos, vem de uma consciência maior. É uma coisa energética que nasce dentro de mim. Então eu olho para uma pessoa, não deixo pensamentos antigos chegar e realmente respiro, percebo e sinto. Eu sinto que aquela pessoa, aquele ser humano é outro ser humano. Como eu, talvez com características completamente diferentes, mas é outro ser humano. E se ele não me traz nenhuma ameaça física, por que eu hei de rejeitar aquela pessoa antes de conhecê-la? E lembre-se, pode ser que aquela pessoa também esteja agindo na matrix dela. Então aí complica um pouco o caso, porque eu estou falando matrix com matrix, né? Ou poder maior com poder maior. Matrix com matrix ou identidade maior com identidade maior.
Matrix é a identidade menor, é a identificação que a gente tem com aquilo que a gente quer. E a identidade maior é a gente aqui intuindo, percebendo, sentindo e respondendo àquela pessoa. Resposta, né? Eu respondo aquilo. Responsabilidade, habilidade de responder. Então não reajo, eu tenho habilidade para responder. Percebe? Então, uma decisão basta num simples encontro, ou qualquer coisa, por exemplo, da geladeira, né? Então eu penso que em alguma coisa, por exemplo, penso numa pizza, aí eu me emociono com a pizza, ou seja, eu tenho um desejo, né, muito mais forte pela pizza, porque eu pensei na pizza, ou às vezes nasce o desejo pela pizza e depois eu penso em pizza, e aí eu reajo, eu como aquela pizza que eu sempre comi. Diferentemente de eu me perceber, sentir, será que eu realmente estou com fome? Estando com fome, meu corpo realmente precisa dessa pizza? E aí, um pensamento consciente fala assim, não, nesse momento, essa pizza cai bem. Em outro momento, talvez não caiba bem. E aí eu vou habilmente, né, escolher a pizza para comer. E aí eu vou responder à situação comendo uma pizza. Aí eu posso talvez escolher uma pizza menos calórica, se for o caso. Eu estou escolhendo uma pizza vegetariana para quem é vegetariano. Eu escolho uma pizza, enfim, massa fina, sei lá o que for, que eu possa fazer para que aquela pizza cumpra o seu papel de me alimentar sem me estragar. Né? Sem me estragar, nada contra pizza, também adoro pizza. Mas eu estou dando exemplo. A gente sabe que pizza é massa branca, né? Tem sal, tem um monte de coisa, e não necessariamente faz bem pra gente. Sai da pizza e vai, por exemplo, para um hot dog, que é outra coisa que eu gosto muito, mas eu não como mais. Por quê? Porque olha que eu olho para aquilo e me intuo, falo, cara, eu estou sentindo uma memória afetiva, né? Então eu estou pensando uma memória afetiva que me traz uma emoção que é gostosa de hot dog quando era criança e tal, e eu vou lá e reajo da forma como eu agia quando era criança, eu simplesmente reajo aquilo. Então eu vou lá e faço aquilo lá. Então, meio que repetindo padrões de sempre existiram. Se eu estou, por exemplo, mais consciente, eu sinto a minha fome, né? Percebo se existe fome, penso, né? Penso aí no sentido de consciência da comida que eu estou trazendo para dentro do meu corpo, que a gente sabe que o nosso corpo é a comida que a gente come, né? E aí eu penso, poxa, mas é embutido, não é uma coisa, né, que vai ser muito boa para mim. Então eu respondo com habilidade, talvez eu vá para qualquer outro tipo de lanche que seja diferente. Mesma coisa acontece quando eu estou, de novo, no evento, no exemplo que eu dei, que eu sempre dou, que assim, todo mundo dá, né? É uma fechada. E aí você fala, pô, o que eu penso? Eu penso que o cara me fechou, que o cara é um algoz, eu penso que o cara é uma pessoa má, que não pode fazer isso, penso um monte de coisa. E aí é óbvio que a emoção que gera é uma emoção de raiva. Ou às vezes, quando acontece isso, vem a raiva, e aí eu penso esse monte de coisa a partir da raiva. Combo emocional, pensamento e emoção junto. Então eu penso e me emociono. E na sequência eu reajo, ou seja, ajo como sempre agi. Ou seja, ou eu xingo, ou eu fico bravo, ou eu levo para casa aquela raiva, ou eu vou descontar em outro, porque se o cara é grandão e eu sou pequeno, eu vou descontar em outro, se o cara é pequeno e eu sou grandão, pode ser que eu reaja nele mesmo, né? E aí isso pode trazer consequências catastróficas para as nossas vidas, certo? Então, quando eu estou, diferentemente, estou na consciência, né, no pensamento consciente, no pensamento intuitivo e não no pensamento mecânico da Matrix, quando eu vou para o outro pensamento, eu entro, então, peraí, deixa eu intuir o que eu vou fazer aqui agora, né? O que eu vou fazer? Peraí, já aconteceu, né? Já aconteceu a fechada. Será que ele fez de propósito? Provavelmente não. Provavelmente ele fez sem querer, sem perceber. Talvez ele estivesse na Matrix dele, correndo, né? Correndo mais do que devia, ou não viu o sinal, não estava atento. Então, talvez a pessoa esteja assim, né? Como tantas vezes eu estive assim, como tantas vezes você esteja assim. Pode não ter acontecido nada, mas muitas vezes a gente está desatento, né? Então aí você pensa e fala assim, poxa, é um pensar conectado com o sentir. Será que eu quero divulgar o ódio? Será que eu quero trazer a raiva para o mundo? Será que eu quero realmente acabar com a vida do outro? Será que ele realmente é o algoz e eu sou a vítima? Quantas vezes eu não estive no lugar dele em outras situações na minha vida? Quantas vezes eu estava inconsciente disso e acabei fazendo isso aí? Então, é uma nova forma de responder ao mundo a partir desse sentimento, né, dentro de você, um sentimento que vem para mim, dentro de mim, assim, uau, deixa eu respirar aqui. E nós vamos usar muito a respiração para trazer esses sentimentos e mandar embora, deixar ir aquilo que não serve e deixar vir aquilo que serve.
né? Então, uma decisão, para ser transformada, eu preciso primeiro entender essa lógica. Nós vamos fazer várias práticas sobre isso. Tem muitos treinamentos, muitos trabalhos que a gente faz muitas práticas sobre isso. Então, você de repente se percebe conseguindo ter consciência de como você está decidindo. Pode parecer banal, mas se a gente não treinar, se a gente não praticar, se a gente não aprofundar em várias técnicas que existem, a gente vai ficar assim meio que assim, pô, mas isso aí é normal. Não é normal, porque senão a gente briga aqui, todo mundo briga e todo mundo diz que quer ajudar o outro, mas no fundo, ajudar o outro naquele momento, talvez seja não fazer nada, se você não conseguir, ou talvez perdoar, ou talvez conversar com a pessoa de outra forma. Aquilo é ajudar o mundo, né? Mas não, ficar com raiva, levar raiva para tua casa, ou bater na pessoa, ou apanhar da pessoa, dependendo do tamanho dela, né? Porque geralmente a gente vai para cima, né? Para cima de quem a gente acha que não vai poder nos machucar, né? Essa é outra crença, né, que a gente tem na cabeça, e aí acaba, para uma pessoa se age de um jeito e para outra se age de outro. A Matrix está preparada, né? Então a Matrix fala assim, para esse grandão aqui, melhor você ficar quietinho e engolir sua raiva, e vai bater raiva talvez na mulher, no filho, em alguém lá no trabalho, no esposo, no marido, seja o que for, você vai descontar a raiva depois, né? Porque se a raiva veio, ela vai ter que sair de alguma maneira, ou você vai respirar lá para fora, ou você vai descontar em alguém. Né? E aí a Matrix já sabe se é a pessoa A é uma coisa, se é a pessoa B é outra, ou seja, reação automática, como sempre foi. A proposta aqui não é essa, é um pensar consciente, um pensar intuitivo, um sentir a partir da respiração, da presença, um sentir a partir da presença, um sentir amoroso. E uma resposta adequada, hábil, uma habilidade de resposta, uma responsabilidade perante aquela situação. Não importa que naquele momento você foi vítima, talvez você possa perceber no futuro que a outra pessoa também era vítima. Então talvez a gente não seja vítima. Simplesmente aconteceu. E eu não preciso continuar achando que eu sou vítima. Tá bom, eu fui vítima naquela situação porque o cara me fechou. Mas a partir do momento que aquela situação acabou, eu não sou mais vítima. Eu não preciso ficar alimentando a vítima eternamente. Então eu saio da vítima e talvez eu possa ajudar a outra pessoa a se transformar e talvez ela nunca mais feche ninguém. Eu não sei, mas eu jogo a minha abundância para o mundo. O meu intuir, o meu sentir e o meu responder assumem o lugar do meu pensar, do meu me emocionar e do meu reagir. Você faz essa troca. E isso é uma decisão. Ela é um pensar, um pensamento, um sentimento ou uma emoção e uma ação. Esse é o DNA de toda decisão. E toda decisão, veja bem, toda decisão ela é composta por esses 3 elementos. Então a gente começa a perguntar-se durante o dia, né, o que estou pensando? Estou sentindo alguma coisa emocional? Ou estou agindo, reagindo, estou respondendo? Você vai perguntando, curiosidade, todos os dias, né? Como a gente viu ontem, no momento que você enxerga a realidade do jeito que ela é, você passa a ter influência poderosa sobre a circunstância, porque você está vendo o que é real. E o real não é a automação, o real não é a Matrix, o real é essa possibilidade, esse poder absurdamente abundante que você tem para transformar as suas respostas ao mundo. Então, quando a gente coloca uma luz no problema que estava escuro, né? Você coloca uma luz na escuridão da sua vida, né? E a gente vai caminhar pela sua vida. Então, assim, na hora que você coloca a luz, você vai começando a perceber que o robô está atuando, que a Matrix está atuando. E uma vez que você tem consciência sobre esse poder, o próximo passo simplesmente é decidir diferente. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é simples. Simples, não é fácil, mas é simples. Então, se é simples, você fala é simples. E no primeiro momento pode ser que o seu corpo seja preparado até para uma reação mais violenta, e o fato de você não reagir daquela forma violenta ou separando de alguém, você sinta até um arrepio no corpo de falar, uau, alguma coisa está acontecendo. Eu sempre fiz isso, por que eu vou parar de fazer agora? Uma reação muito forte do próprio corpo físico. Né? Às vezes em forma de vergonha, às vezes em forma de raiva, às vezes em forma de se sentir, sei lá, sentir um merda porque está fazendo aquilo. Às vezes nessas formas, paciência, porque a sua matrix, a sua identidade está lá gritando, não, faz do mesmo jeito, você tem razão, você é a vítima. Isso que ela grita o tempo todo. Então é importantíssimo a gente perceber isso para a gente provar para nós mesmos que nós não somos vítimas. Porque nenhuma vítima gera prosperidade. Toda vítima gera pobreza, não gera prosperidade.
Então aquela fala do Tony Robbins, e são suas decisões e não suas condições, né, que determinam o seu destino, é muito forte. É muito forte, porque são as decisões, é o seu DNA. Então você começa a entender isso e aos poucos vai percebendo. Porque você não entendia antes, talvez, como formava uma decisão. Hoje você percebe. Pensar, sentir, agir. O pensar, sentir, agir de uma decisão pode se transformar em um pensamento, simplesmente um pensamento intelectual antigo da história, uma crença, um ruído que tem, um pensamento ruidoso que exista na sua cabeça, uma emoção ruidosa, um corpo do passado, uma dor do passado que chegou ali quando aquilo que aconteceu, e uma reação automática que você sempre tomou, ou pode se transformar numa intuição, pensamento consciente, uma intuição mais consciente que vem de dentro para fora através de um sentimento amoroso, de paz, tranquilidade, de respiração que você comanda naquele momento para você responder habilmente, ou seja, ter habilidade para responder aquilo na sua vida. Isso é prática, gente. Isso é prática. Não há nada mais do que isso. Isso é prática. O que nós vamos fazer é olhar para isso de várias maneiras possíveis e imagináveis. A gente vai olhar isso de várias formas, praticar isso de várias formas. E a gente vai perceber, então, que nós vamos começar a tomar decisões completamente diferentes. E vamos passar e sustentar esse espaço. Porque toda vez que você deixa ir algo da tua vida, você precisa sustentar o vazio que vem logo na sequência. Quando você deixa aí qualquer coisa que seja, né, realmente faz falta. Você tirou daquele local, não tem mais ali. Então, quando você deixa aí alguma coisa da sua vida, naturalmente vai vir um vazio. E é esse vazio que quase todo mundo cai. Então, você começa a fazer uma dieta, você vai começar a sentir falta de um monte de comida e vai cair. Né? Aquela ginástica que você ia fazer todos os dias e de repente você ia... não vai rolar, por quê? Porque tem uma preguiça, a preguiça é mais confortável, eu me identifico bastante com a preguiça. Quantas vezes eu não ouvi pessoas falarem nas mentorias, nas empresas, eu sou muito preguiçosa, eu sou muito preguiçoso. Não, você não é preguiçosa, você não é preguiçoso, você está decidindo se sentir assim. Você está decidindo se sentir assim. E como? Porque você não entende que a decisão são 3 elementos. Um pensar, uma emoção e uma ação. Ou um intuir, um sentir e uma resposta. Né? Então, quando você percebe essa diferença e começa a lapidar isso, entender isso, se desidentificar dos pensamentos ruidosos, da Matrix, das crenças, de tudo que tem, você não se identifica. Todo mundo sabe que tem crença. Isso é uma coisa comum. Nós mais vamos sair da crença para o acreditar. Qual a diferença entre a crença e o acreditar? Que a crença é aquela coisa que está morta dentro da gente. Está morta. Então, eu acredito nisso. Mas o que significa acreditar nisso? Está na sua vida isso? Então você não acredita, você tem uma crença. Então você tem uma crença nisso. Você tem uma crença que um certo tipo de pessoa é ruim, que você é do bem e a pessoa é do mal. Você tem um monte de crença. Né? E comportamentos podem ser ruins ou bons, mas as pessoas não são. As pessoas são imagem e semelhança. Né? Então você sai da crença e vai para o acreditar. Mas peraí, quem sou eu? Por que eu acredito nisso? Isso é acreditar, é vivo. É um acreditar vivo. Por que eu acredito nisso? Por que isso existe? Por que eu mantenho isso na minha vida? Por quê? Por que eu acredito nisso? Pergunta, não precisa responder. Curiosidade, sempre, bom humor. Simplesmente isso você aprendeu quando você era criança. E você bloqueou isso aí. E na época da criança ela não tinha outra possibilidade a não ser aceitar isso. Porque essa era a forma que ela tinha para sobreviver na vida. Então ela aceita isso, aceita e coloca na Matrix. E essa Matrix você vai envelhecendo, amadurecendo e a Matrix está lá dominando e você nunca percebeu. Mas agora você vai ter clareza disso. Vai olhar para sua infância e nós vamos ressignificar aquilo que importa mais para nós, que não faz sentido mais para nós. E honrar o nosso legado, honrar a nossa história, é pegar aquela história, retraduzir para o momento atual e ver o que serve e o que não serve. Então você vai conseguir sim chegar no seu destino. Isso é sem dúvidas, ok? Então essa arte do pensar, ela pode ser voluntária ou involuntária. Né? Então o pensar voluntário é esse que eu estou falando para vocês, é o pensar a partir de uma vontade maior. O involuntário é o pensar a partir de um desejo qualquer que você não sabe nem de onde vem. Então o pensamento ele precisa ser lapidado. Né? E se você pensa, estou acima do peso, estou me sentindo mal comigo mesmo, logo vou começar a ir para a academia. E você começa a ir para a academia, você pensa se o pensamento foi voluntário e te levou a uma ação. Então aí você pensa assim, poxa, o pensamento foi voluntário, me levou a uma ação.
Então, se eu percebi isso e fiz isso de uma forma natural dentro de mim, beleza, mas se eu tô lá só com pensamentos quaisquer, eu vou para academia, mas agora eu tô com preguiça, mas tem um monte de outros pensamentos concorrendo, né? Não é uma consciência maior do que está acontecendo, um voluntariado à paciência, sabe como é que é? Eu tô com preguiça, mas eu vou me colocar como voluntário à paciência. A paciência não é uma coisa que eu tenho o tempo inteiro, eu tenho que ser voluntariado. O que é se voluntariar? É fazer aquilo que precisa ser feito, é ter liberdade, ter amor por você mesmo, cuidar de você mesmo. Então a gente vai treinar muito isso, a gente já está treinando muito isso. Eu estou aqui para me voluntariar à minha transformação individual. Então o que eu te peço aqui, que você seja um voluntário ao seu sucesso, um voluntário à sua prosperidade, um voluntário. Porque se você não se voluntariar, se você for esperar que todo dia as decisões que você precisa transformar vão se transformar sozinhas, como num ato de mágica, então eu só vou trabalhar o meu comportamento. Agora eu vou tentar ouvir melhor as pessoas, vou tentar ser mais empático. Não consegue. Por quê? Porque você não está identificado com isso ainda. Você precisa se identificar com algo maior para a empatia acontecer. Você precisa se identificar com sua paciência, com seu voluntariado para saber ouvir. Então é outro lugar que a gente está falando. A gente está falando de outra dimensão. Esse trabalho vem de outra dimensão. Então, tudo que eu estou entregando para vocês aqui é um pouquinho do que eu ensino no meu treinamento pago chamado a Jornada U. O que significa Jornada U? Você vê que é um U. Né? O U é o seguinte: você deixa ir algo, sustenta o vazio gerado quando você deixou ir esse algo e deixa vir o novo. Olha que lindo isso. Você deixa ir algo que não serve na sua vida, sustenta aquele vazio e deixa vir o novo. Essa é a nossa prática, essa é a nossa jornada. No próximo vídeo eu vou ensinar a vocês uma das partes mais poderosas que eu ensino na Jornada U. Liberdade. Liberdade é a chave que a gente precisa para transformar nossas vidas. Vocês vão aprender como sustentar essa liberdade. Porque uma vez que vocês entendam a teoria do espelho invertido, que já foi do encontro passado, e o DNA das decisões, então eu peço para vocês que pratiquem bastante essas reflexões. Vocês se tornam livres para decidir e mudar a vida de vocês. Não tem outra saída. Essa é a única saída. Se eu entendi que eu estou me identificando com a coisa errada e começo a entender como que eu tomo decisão, então você vai falar, poxa, eu sou livre para decidir minha vida. Então agora é uma questão de prática. E aí nasce um outro problema. Como que vocês podem ter certeza que estão decidindo em liberdade ou estão se identificando com uma outra situação do seu passado, que não é real, né? E ficando presos em outro ciclo. Como que você pode perceber isso? Então, isso tudo a gente vai aprofundar. Como é que a gente consegue cada vez mais ir nos tornando mais, vamos dizer assim, conscientes para sermos mais competentes nas decisões que a gente toma no dia a dia. Então, eu quero de novo agradecer por você estar aqui até agora. Eu tenho certeza que esse conteúdo já está com certeza mudando a sua vida. Se você realmente está fazendo a prática, você está mudando, já está mudando, alguma coisa estão caindo. Comenta aqui pra gente o que está caindo, fala comigo no privado, eu vou responder todas as perguntas, porque eu quero saber o que está acontecendo na sua vida, porque me interessa a sua vida, como a minha vida me interessa e a sua vida me interessa por consequência, porque nós somos partes da mesma vida. Se você ficou com alguma dúvida sobre o DNA da decisão ou sobre qualquer coisa e quer ter a possibilidade de falar comigo, eu vou estar ao vivo hoje no Instagram às 8 horas e vou explicar um pouquinho mais como essas decisões funcionam e como você pode aplicar o que eu expliquei para você em várias circunstâncias da sua vida. E também não se esqueça da nossa terceira aula. Vamos falar sobre liberdade e como tudo o que você aprendeu se encaixa no que eu chamo de Jornada U. Obrigadíssimo pela sua participação. Te vejo ao vivo e até o próximo encontro. Um grande beijo, um grande abraço. Até lá!